Oi pessoal, estamos aqui de volta. Vamos aqui retomar algumas das discussões que a gente já tem desenvolvido até aqui, porque em alguns momentos uma ou outra coisa que a gente vai falando aqui vai provocando perguntas, dúvidas, problemas, e o melhor mesmo é continuar desenrolando esses nós, esses novelos, não é? Aqui mesmo nesse nosso vídeo. Eu queria levantar aqui, agradecer todas as pessoas que entraram em contato pelos diversos canais que a gente tem aí dentro da internet e perguntando sobre essa questão aí da geografia enquanto uma ciência em camadas. E, bom, queria desenrolar um pouco, né, esse novelo, esse conjunto de problemas que foram sendo colocados para a gente vai aqui tentar abordá-los. Acho que para ter um ponto de partida e depois a gente vai justificar melhor, a grande pergunta é: seria a geografia uma ciência em camadas? E a grande resposta, pura e direta, é não. O grande problema de tudo isso é que nós temos vivido, de uma maneira ou de outra, em todos os campos do conhecimento, um conjunto de especializações, uma maneira de se processar a especialização da pesquisa e da própria prática profissional de cada um de nós, que é bastante perniciosa. De alguma maneira, a divisão técnica do trabalho dentro da nossa sociedade, ela, ao mesmo tempo que nos permite criar um profissional extremamente requintado para resolver esse ou aquele dilema, também acabamos provocando a multiplicação de profissionais que, ao mesmo tempo que são requintados nesse ou naquele problema, são absolutamente alienados do papel que solucionar aquele tipo de problema possui dentro do processo produtivo ou dentro da relação social. De alguma maneira, este sistema quase que fabril, né, de uma fábrica organizada nos moldes do Fordismo, quase, não é que acaba estabelecendo para nós que somos capazes de produzir milhões de parafusos, mas não sabemos onde essas coisas são ou serão utilizadas, ou que sentido tem dentro da relação como um todo. Assim como, de alguma maneira, vamos discutir, bom, acho que os exemplos sempre mais cruéis, né, dessa questão da especialização está muito envolvendo aí o pessoal da medicina, que parece ser muito especializado numa parte do nosso corpo, mas absolutamente desconsiderar que nós somos uma pessoa e que aquela parte do nosso corpo é só uma parte do nosso corpo, não é o nosso corpo e não é a gente na nossa integralidade. Então, tudo isso, esta relação entre a parte e o todo, entre o sentido, não é, de se ajudar alguém a superar uma determinada dificuldade, uma determinada doença ou coisa desse gênero, envolve necessariamente uma relação bastante difícil que a gente tem tido com os nossos médicos. Isso, claro, estou aqui desconsiderando as variantes disso, né? A medicina chinesa, de uma maneira geral, a questão da homeopatia, ou a antroposofia e outros tantos campos que aparecem justamente com o objetivo de ultrapassar ou de reduzir o impacto de um pensamento ou de uma medicina muito voltada a se entender aquele pedaço, aquela parte, aquela especialidade. Assim, eu mesmo já acompanhei e tive problemas médicos, determinados médicos, como rompi lá os meus tendões do pé, determinados médicos eram especializados em pé, outro nem queria me atender porque era especializado em ombro e outro, e assim sucessivamente, uma coisa bastante complicada, onde esta noção de especialidade envolve ao mesmo tempo uma noção profunda de alienação de qual é o objetivo da especialidade. Essa é a discussão, quem é que está na minha frente, não é? Quer dizer, esse médico que nós nos encontramos e que simplesmente não olha para a nossa cara, olha mais para o computador do que para a gente, parece mais um burocrata atrás de um
de uma mesa aí do que propriamente alguém que está tratando de alguém que está sentindo dores, que tem problemas, que tem sei lá o quê. Então, nesse sentido, isso é algo bastante importante e acaba aparecendo como um exemplo. A grande questão, no entanto, para a geografia, aqui já abandonando completamente nossas reflexões sobre a medicina, mas assim, a grande questão da geografia é que fomos construindo essas camadas, quer dizer, construímos uma geografia física diferenciada da geografia humana, mesmo que Lablache tenha escrito com todas as letras que a geografia humana seria o mais novo ramo da grande árvore da geografia e tudo mais. Essa noção de árvore é uma discussão para outro momento, mas de qualquer forma o grande nó de tudo isso é que aparentemente estamos invadindo o campo dos outros, né? Quer dizer, existe gente na sociologia que acha que a geografia é uma invasora, existe gente na antropologia que acha a mesma coisa, na história, na geologia e assim por diante. Desconsiderando o fato que, do ponto de vista histórico, tanto a geologia quanto a antropologia, quanto a sociologia, nascem exatamente do berço da geografia. Mas, também vamos deixar esse impasse para outro dia. O nosso problema é que, dentro da geografia, principalmente em função da maneira como ela se insere na universidade francesa, ela vem em busca dessa noção, dessa dimensão, não é, de se reconhecer como ciência nos parâmetros que o conhecimento científico e acadêmico francês do final do século XIX e no transcorrer do século XX vai se constituir. Então, a ideia de se especializar, a ideia, em primeiro lugar, de que as relações com a natureza são mais científicas do que as relações com a sociedade, esse tipo de coisa. Então, é muito mais cientista, um geógrafo voltado para a climatologia, para a geomorfologia, para a hidrologia ou hidrografia, ou algo parecido com isso, para a pedologia, do que o geógrafo que se preocupa com população, com o urbano, com o agrário. Então, esta noção do que é ciência, do que é importante para a universidade, de que tipo de coisa efetivamente vai dar o status de cientista para alguém, já é em si mesmo um problema, não é, a ser resolvido. O outro lado é esta luta corporativa que acontece na universidade. Havia necessidade, e Lablache é bastante explícito nesse sentido, de se construir uma relação dentro da universidade onde aqueles que já estavam lá, como sociólogos, antropólogos e tipos do gênero, não se sentissem atacados, invadidos e tal. O próprio Febvre vai fazer um livro sobre isso depois e vai criar essas noções de determinismo e possibilismo e essas coisas todas que vão envolver a história do pensamento geográfico. Mas uma questão fundamental é justamente esta ideia de que esta especialização, associada principalmente a uma dimensão da natureza, criaria então um estatuto, um status de ciência que a geografia, a chamada geografia humana, não teria. O livro de Lablache sobre a geografia humana é uma tentativa extremamente importante. Demartoni vai tentar um pouco isso também, mas assim, de alguma maneira é uma tentativa de estabelecer que discutir a sociedade também tem seu caráter científico, né? Às vezes isso aparece assim, lendo esses textos mais clássicos, isso aparece quase que como uma concessão. A ideia de geografia humana ser o último ramo, o mais bom desta árvore toda, parece, alguma coisa que nasceu depois, muito infantil, na verdade, e que precisa amadurecer para virar, de fato, um campo do conhecimento científico. E isso tudo dentro de uma estrutura absolutamente fragmentária. Não vou aqui ficar como normalmente se faz, responsabilizando o Descartes por essas coisas, mas assim, de alguma maneira, a própria divisão técnica do trabalho dentro do capitalismo, ela incorpora de alguma maneira esse tipo de alienação.
E essa alienação vai aparecer na universidade, vai aparecer na fragmentação do conhecimento, na ideia do que é ciência e do que não é ciência, de quem é que é o especialista e qual é o papel do especialista. E isso não se expressa só na geografia, já falamos da medicina, mas, bom, é algo que se generaliza enquanto um formato da ideia de ciência numa parte considerável do que se produziu no século XX. Então, o nosso ponto de partida, quando estamos aqui tentando identificar os problemas e as dificuldades, né, e os avanços que se tem dentro da discussão do pensamento geográfico, o fundamento mesmo é retomar a pergunta e retomar a resposta. Seria possível, de fato, quer dizer, estaríamos de fato envolvidos, ou seria a única alternativa, a única resposta possível para a geografia que ela fosse uma ciência em camadas? E a resposta é direta: não. Por quê? Porque a própria ideia de camadas, a própria ideia de que eu vou construindo a realidade a partir de determinados estamentos, praticamente, né? Quer dizer, num primeiro momento, o que apresenta para a sociedade, o que apresenta para o geógrafo é o relevo, então vamos começar por ali. Depois vem a vegetação, vem a hidrografia, e vem o clima, e, bom, essas histórias todas que nós estamos mais do que habituados. Isso tudo, essas camadas, quando elas se compõem, elas não compõem absolutamente nada. Volto aqui a citar o Calvino, o Ítalo Calvino, no seu Cidades Invisíveis, em que ele conta, né, essa coisa relacionada à cartografia, que um rei manda cartografar uma cidade em todos os seus detalhes, e dentro do mapa deveria ter todas as coisas, absolutamente todas as coisas que existiam na cidade. E depois de muitos anos de trabalho se chega à conclusão de que a única coisa que pode ter todas as coisas que existiam naquela cidade era a própria cidade, que não existe nenhuma maneira de representar esse tipo de totalidade nesse formato. E assim, e o fato de eu juntar então o relevo com a vegetação não explica nem relevo nem vegetação. A minha pergunta, quando a minha pergunta é por que é que no final das contas se concentra mais árvores perenniformes ou caduciformes, ou seja lá que classificação que se queira nessa confusão toda que me vem na cabeça nesse momento, a grande questão é: qual é a pergunta que eu estou fazendo? O porquê que determinadas árvores existem mais num determinado lugar do que em outro? E aí, quais são os elementos que são determinantes para isso dentro desse processo? E depois, qual é o papel que esta diferencialidade na distribuição das árvores estabelece para as sociedades humanas? E por que, no final das contas, existe maior concentração de pessoas aqui e ali, e nessas relações que estão associadas à concentração de pessoas também define a própria distribuição da vegetação? E por que no final das contas aqui eu tenho mais cana de açúcar do que ali, mais laranja do que lá, mais, sei lá, seja lá o que for, mais arroz nessa altura do campeonato? E assim, nesse sentido todo, é que este caráter distributivo, então, vai colocar para a gente perguntas. E essas perguntas não são geomorfológicas, climatológicas ou qualquer coisa que o valha. Elas são perguntas da realidade. E nós precisamos de conhecimentos geomorfológicos para respondê-las, sem dúvida. Isto é outra questão. Isto é outra questão. Nós precisamos de discutir a pedologia para resolver alguns dilemas da geografia? Não tem a menor dúvida. Nós precisamos saber das questões climáticas? Mas não vamos nem discutir isso, vamos deixar isso como fava contada. Da mesma maneira como precisamos minimamente saber cartografia para poder sistematizar os elementos fundantes desses processos topológicos. Quanto a isso, não há discussão possível. A grande questão para nós é que nós não podemos fazer questões que tenham a geomorfologia como ponto de partida e de chegada, ou a climatologia como ponto de chegada e de partida. Nós não somos
Bom, esse não é o nosso problema. O nosso problema é saber por que chove mais aqui, chove menos ali, e em que medida esta diferença entre esses porquês se estabelece a partir de que tipo de relação. E esse tipo de relação tem a ver com o relevo, tem a ver com a formação urbana, tem a ver com as plantações, tem a ver com seja lá o que for. Mas a pergunta é, por que chove mais aqui do que ali? Por que eu tenho maior concentração de cidades no Brasil, no Sudeste e Sul, e na planície costeira nordestina, do que tenho na Amazônia ou tenho no Centro-Oeste? Por quê? Que pergunta é essa? E nesse sentido, então, é que nós precisamos resolver questões, levantar dados e a pesquisa, porque nós precisamos responder o problema da localização. O processo de urbanização não é um processo exclusivamente de formação de cidades grandes, médias e pequenas. Mas o papel da localização de cada uma delas na construção da urbanidade. Nesse sentido, é que a ideia de localização faz, digamos assim, faz a diferença entre uma questão colocada por um sociólogo, a questão colocada por um antropólogo e a questão colocada por um geógrafo. Nós não estamos discutindo 2, 3, 4, 5 mundos, vou repetir isso, não precisamos discutir tantos mundos, até porque eles não existem. O que nós precisamos é a especificidade da nossa pergunta, do nosso questionamento e da maneira como nós abordamos e buscamos respostas. Portanto, o problema do método está no objetivo do sujeito que busca respostas dentro de um campo do conhecimento. Este sujeito precisa saber o que ele quer saber, para que ele possa ir em busca de respostas. Determinadas perguntas não nos resolvem. Eu não preciso e não posso confundir e nem afirmar que determinados temas são geografia ou são eminentemente geográficos. Discutir cidade não é uma questão geográfica. Cidade é a cidade. Discutir geograficamente a cidade é uma questão geográfica. Discutir população não é geografia. Discutir geograficamente a distribuição da população faz com que o meu discurso tenha um caráter geográfico, porque a população é simplesmente a população. E como diria o Marx, se ela não se resolve do ponto de vista da construção conceitual, ela é vazia de significado e não tem materialidade nenhuma. Discutir o Estado? Essa é uma questão extremamente importante, mas não necessariamente a pergunta é geográfica. Se eu quero discutir a questão distributiva, a posição, isto é, a distribuição dessas territorialidades, da existência dos países, aí sim, aí eu comecei a fazer geografia, mas não necessariamente discutir o Estado é geografia, discutir a cidade é geografia, ou discutir a produção agrícola é geografia. Pode ser economia, pode ser física, pode ser química, pode ser qualquer outra coisa. O problema está na minha pergunta. E é a minha pergunta que estabelece, então, esse percurso entre o conjunto de elementos que são definidores do processo que eu quero desvendar. Sem isso, não tem ciência. Sem isso, não tem geografia. O que tem é um emaranhado de dados. É propaganda. É metafísica. É falar de um mundo que não existe. Bem, continuemos. Vamos continuando, vamos conversando. Até mais, um abraço a todos, a todas.